Nesse vídeo, nós iremos bater um papo a respeito das ações. Algumas pessoas estão dizendo que é recomendação de compra. Por outro lado, existem outras pessoas, e aí eu digo bancos, casa de análise e diversas outras instituições que estão recomendando a venda do ativo. Fato é que o meu objetivo aqui é fazer com que você não vá na indicação das pessoas, mas sim faça o seu juízo de valor ao ponto que você entende o que está acontecendo e toma a sua decisão. Porque eu espero que quando chegar um ponto que a tua ação tiver valorizado, a tua carteira como um todo tiver valorização, você bater nos peitos e falar, olha, isso é responsabilidade minha, eu tomei a melhor decisão. Meu objetivo aqui é te ensinar e te ajudar a prever esses cenários, beleza? Chega de enrolação e vamos direto para o conteúdo. Então, eu trouxe algumas anotações aqui. A primeira delas, a realidade é que tem pelo menos 3 motivos que fizeram o lucro do Banco do Brasil ter essa queda aí de aproximadamente 20% dentro desse primeiro trimestre de 2025. A primeira delas é uma resolução do Banco Central, isto é, o Banco Central é o banco ali, o banco master, o banco que manda em todos os bancos e que define ali todas as regras. Ele trouxe uma nova resolução, que é a resolução 4966, que diz o seguinte: a partir de agora, para um banco presumir, para um banco inferir que uma pessoa ela pode ficar inadimplente ao longo do tempo, ela não vai estar mais dentro daquele antigo modelo que nós tínhamos antes. Como é que funcionava isso? Para o banco considerar uma pessoa uma possível inadimplência, essa pessoa tinha que pelo menos dever ou tinha que pelo menos não pagar uma das parcelas que tinha com o banco. Agora isso mudou. Com essa nova resolução, o banco traz para todos os bancos o seguinte, olha só, a partir de agora eu quero que os possíveis inadimplentes sejam as pessoas cujo histórico financeiro traz uma certa insegurança. Isso é, antes, uma pessoa que tinha o histórico financeiro ruim, só que não devia nada, essa pessoa não entrava como uma inadimplência, uma possível inadimplência. Já com essa nova resolução, entra na inadimplência. Então, se você parar para observar, a projeção de lucro do banco sem atraso, sem inadimplência, só aí ela já cai, né? E aí, isso é importante a gente fazer um disclaimer do seguinte, poxa, se essa resolução ela afeta todos os bancos, logo todos os bancos, Bradesco, Itaú, Santander, Caixa Econômica e por aí afora, deveriam cair também. E foi isso que aconteceu com outros bancos? Ora, vejamos. Eu acho que não. Então, esse já é o primeiro ponto que você tem que ter o senso crítico, tá? E pensar o seguinte, olha aí, calma aí, vamos lá. Foi algo do ciclo para aquele tipo de ativo, para aquela categoria de ativo? Não, não foi. Porque não foram todos os bancos que tiveram aí esse decréscimo, essa variação negativa no seu lucro, beleza? Só que existem outras 2 questões, que é a piora no setor do agro. Não sei se vocês sabem, mas o banco, eu acredito que todo mundo sabe disso, o Banco do Brasil, 50% das suas aplicações estão ligadas diretamente ao setor do agro, tá? E aí, o que acontece? O setor do agro ele teve uma queda, né, muito grande. Ou seja, o agro, há um tempo atrás, ele teoricamente ele vem numa decrescente aí, diversos safras, o clima e como um todo, ele teve uma certa queda. E aí isso acabou afetando os resultados também do Banco do Brasil, tá bom? O terceiro ponto, e não menos importante, é o spread financeiro do Banco do Brasil. Patrick, como assim? Como é que o banco ganha dinheiro? Aqui é o banco, aqui está a pessoa física e aqui está o empresário. Quando a pessoa física ela quer ganhar juros, ela empresta dinheiro para o banco a uma taxa de pelo menos 100% do CDI. Isso corresponde a aproximadamente 10% do valor que ela investe. Isso foi o que aconteceu historicamente com o banco, porque o banco emprestou grande parte dos seus recursos a uma taxa pré-fixada de aproximadamente 10% do valor investido. Se a pessoa investiu R$1, a pessoa vai ganhar 10% daqueles R$1 ao longo de um mês. Beleza? E o que acontece? Quando o empresário aqui quer dinheiro, o banco estava emprestando dinheiro para esse empresário uma margem de 20%. O que acontece? O banco pagava 10 para a pessoa física e ficava com 10 sobrando, né? E aí, esse spread, o que é esse spread? Esse lucro, esses 10% que sobra, isso vira caixa, vira margem para o Banco do Brasil.
E isso aí, o que, que aconteceu? Com o aumento da taxa Selic, o CDI, todos sabem que o CDI ele acompanha a taxa Selic, o CDI ele teve um aumento. Ele não é mais 10%, não representa mais 10% do valor total da pessoa. Ele representa hoje 14,75%, ou seja, quase 15%. E como é que fica esse spread? E aí, quando você faz a projeção, você faz a projeção com o spread atual. Logo, o banco ele não tem mais aquela margem de ganho de 10% em cima de todo o empréstimo que ele tem com os seus credores. Ele tem 15%, porque quando ele fez o empréstimo lá atrás, ele fixou aquela taxa ali a 20% ao ano, beleza? Então, assim, esse é o segundo fator. E Patrick, como nós fazemos, como que o banco vai fazer para aumentar essas margens? A única forma que o banco tem de aumentar essas margens é através de diversificar o seu portfólio de clientes, aumentar, né? Tentar expandir um pouco, não ficar 50% somente no agro, ele tentar expandir um pouco mais a sua carteira de investimento. Fato é que com todas essas análises, você tem que entender, isso afetou todos os bancos? O primeiro ponto, que foi o que a gente tocou, que foi a questão da resolução 4966 do Banco Central, isso afetou todos os bancos? E aí você tem que pegar e entrar em cada banco ali e destrinchar cada um. O segundo ponto, que é a questão do agro, afetou todos? Não, claro que não, porque o Banco do Brasil ele tem uma alta exposição ao agronegócio. E o terceiro ponto, que é o spread financeiro ali dos bancos, beleza? Então, depois disso tudo, né, a gente tem que pensar o seguinte: o Banco do Brasil ele foi fundado, ele foi criado por João VI, se eu não me engano, no início quando o Brasil foi chamado de Brasil. Não é um banco centenário. Eu não sei nem se é assim que se fala, mas é um banco duzentenário. Duzentenário. O banco tem muitos anos. Então, assim, o meu ponto de vista, e aí não é uma indicação, mas sim uma avaliação do meu ponto de vista, eu acho que é uma ótima opção de compra. É claro que você tem que acompanhar ali ao longo do tempo, tá bom? E colocando ali um teto, né? um preço-alvo e tudo mais, mas no meu ponto de vista, eu acho que continua sendo uma ótima opção o Banco do Brasil, e é por isso que eu tenho na minha carteira e vou continuar comprando, beleza? E é isso aí, até o próximo vídeo, não deixa de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho para os próximos vídeos e me diz aí o que você achou disso tudo, desse entendimento, dessa troca de conhecimento aqui entre a gente, tá bom? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Um abraço.